Torcemos e agora é final, é Mengão e PSG e é Felipe Killing na área. Killing, pra você, aquele abraço, chega mais, estamos na expectativa. Será que o Flamengo vai superar este gigante? Tudo bom, Renata? Grande abraço, Ronaldo, Cicinho, Dracena. Olha, é um Flamengo que chega confiante, chega embalado. O próprio Felipe Luiz disse que vai ser um Flamengo com estilo de Flamengo, propondo o jogo. A gente já viu em outras finais de mundiais em que o representante sul-americano jogou fechado por uma bola, mas não é isso que o Flamengo pretende fazer. Hoje, mais cedo, a gente acompanhou a coletiva do Felipe Luiz, depois conversamos com os jogadores, daqui a pouco a gente vai trazer a palavrinha deles. E neste momento, o Luiz Henrique está concedendo uma entrevista coletiva aqui no estádio, palco do jogão de amanhã. E depois, o Paris Saint-Germain vai fazer aquele treino aberto à imprensa. A gente vai poder tirar algumas dúvidas sobre os jogadores que vão estar à disposição do Luiz Henrique. Porque o Felipe Luiz tem todo mundo à disposição. O Pedro, por exemplo, que já entrou na partida contra o Pirâmides, vai estar à disposição, mas no Paris Saint-Germain, como a gente contou na matéria, existem algumas dúvidas. Se na partida contra o Cruz Azul, o público foi de pouco mais de 7 mil torcedores, e no jogo contra o Pirâmides, pouco mais de 8 mil torcedores, a expectativa amanhã é de casa cheia, quase 40 mil ingressos foram vendidos. O Paris Saint-Germain nunca ganhou um Mundial de Clubes, então é um título inédito. É também um jogo que, teoricamente, é na casa do PSG por conta do investimento do Qatar. Então é um time que não está aqui para brincadeira. Claro que o peso acaba sendo maior para o clube sul-americano, no caso, o Flamengo, mas é um troféu que o PSG vai em busca com tudo. Inclusive, houve uma ação de marketing com o Marquinhos, com o Bruno Henrique, os capitães, mostrando esse troféu. Então, o Flamengo já realizou o último treino antes da partida. O Flamengo não treina mais, agora cansar. Tem, claro, aquela conversa, a preparação para o jogo. E o Paris Saint-Germain, logo mais, vai fazer aquele famoso reconhecimento do gramado. Mais cedo, conversamos com alguns representantes do Flamengo, caras que vão estar em campo amanhã. Vamos ouvi-los. O pessoal tem conseguido, de certa forma, manter um nível de relaxamento saudável, que é importante. Eu acredito que nesse tipo de momento a grandeza está em não mudar muito as dinâmicas, a forma como a gente interpreta os treinamentos ou a nossa rotina de dia a dia, para que a gente possa fazer igual em campo, porque obviamente a gente sabe do nível de motivação e do tamanho da importância dessa partida, mas no final das contas é mais um jogo, obviamente contra um adversário muito complicado, mas não existe uma mudança muito grande de comportamento que vai fazer vencer o jogo. A gente tem a ilusão que tem o torcedor, depois de tanto tempo, poder conquistar o mundo, como se fala. Para nós, acredito que vamos ter essa dimensão depois que parar de jogar. Mas sabemos que vai ser muito difícil, que vai ser... vamos ter que fazer um jogo quase perfeito, mas a nossa ilusão é a que nos mantém vivos e nos faz acreditar. A gente sabe da importância, com certeza é algo que seria grandioso, né? Mas o equilíbrio, eu acredito que seja muito importante para você poder chegar num jogo tão importante assim, em um momento bom, com um equilíbrio perfeito para você não querer fazer demais e acabar não fazendo de menos também. Então acredito que seja os detalhes nesse momento fazem muita diferença. Aqui estamos, Felipe Killing, obrigada por tudo. Qualquer notícia chama, avisa, interrompa. Bom trabalho aí no Qatar. E a torcida pelo Flamengo é grande, não é? Um clube que está em alta, que vem convencendo com um futebol bem atrativo. Vamos ver o que acontece. Valeu, Killing! Valeu, Renata. Até mais. Até mais. Agora é a vez de vocês comentarem um pouco sobre esse jogo. Várias projeções. PSG vem de uma decepção porque perdeu o Mundial, o Super Mundial, para o Chelsea. E agora tem que dar uma resposta. Já poupou o time no final de semana, lá na França. E aí, Ronaldão, como é que você projeta esse duelo? É um jogo único, menina Renata. Um jogo único, tudo pode acontecer. Eu acho que depende muito também de alguns jogadores. Hoje eu sei que não é a mesma coisa que era no passado, né?
e falando em passado, 35 anos da conquista do Corinthians no brasileiro. Então não era como era aquela época, né? Aquela época tinha sim em campo o melhor time, mas do outro lado tinha os caras cascudos. Então, para esse tipo de competição, para esse jogo único, o cara tem que ser cascudo, tem que olhar para o seu companheiro e falar: ó, irmão, eu acredito em você, nós vamos aqui, vamos junto até o final, vamos diminuir o espaço. Eu acho que dessa forma o Flamengo pode mudar sim a história, porque se não jogar compactadinho, se todo mundo brigar com a mesma bola, com a mesma disposição, com a mesma entrega, aí fica difícil pro Flamengo, porque o outro lado é muita qualidade também, né? Edu, tem 2 pontos diferentes. O Flamengo já está ambientado com o país, já passou pelo fuso horário, por 2 partidas e chega uma decisão. O PSG só tinha um jogo, um foco, vai passar pela premiação da FIFA também. O que isso causa vantagem ou não tem vantagem para o Flamengo nesse sentido? Eu acredito que tem vantagem sim, Renato, porque o Flamengo está adaptado. O Flamengo já jogou 2 jogos, já tirou aquele friozinho da barriga, já sabe como funciona, já conhece ali o estádio. Então eu vejo assim, tem uma vantagem sim, mas por um outro lado tem um Paris Saint-Germain que é acostumado a jogar no mundo todo. Então ele joga na Europa toda ali, então o estádio de repente não vai ter tanta diferença assim para eles. Agora vai ser um jogo muito curioso para assistir, Renato, porque a gente vê um Flamengo muito bem armado, jogadores de muita qualidade. A gente viu aí o Danilo falando que não precisa mudar tanta coisa assim de treinamento, porque eles já sabem realmente o que tem que fazer. Agora, realmente tem que concentrar no jogo. É o jogo mais importante. Por mais que alguns jogadores sejam muito experientes, já jogou vários jogos importantes, mas eu acredito que esse jogo será mais importante da vida deles, porque é um título onde que de repente pode ser, né, para o Flamengo muito importante e para esses jogadores também. Agora, o PSG chega, na minha opinião, favorito para esse jogo. Agora, sim, tem um detalhe também. A inspiração para o Flamengo pode ser carioca, do Botafogo, que ganhou no Super Mundial do PSG. Claro que a equipe de Paris naquela época poupou jogadores, não foi com força máxima, mas o Botafogo tem essa vitória no currículo. E o Flamengo vai tentar fazer a mesma coisa. Sem sombra de dúvida, vai tentar surpreender, né, que é o papel do Flamengo. Mas, assim, acredito que o Flamengo tem muito mais qualidade do que aquele time do Botafogo. O Botafogo acabou jogando por uma bola, teve a felicidade, o Paris Saint-Germain perdeu muitos gols, só que defensivamente o Botafogo foi muito bem. E vai ser muito interessante esse jogo, porque assim, nós estamos falando aqui, então é a escola Luiz Henrique, né, aquela escola do Guardiola, contra a escola do Simeone. Imagine quantas vezes o Felipe Luiz, jogando pelo Atlético de Madrid, não enfrentou equipes, né, na condição assim de poder ofensivo, como é do Paris Saint-Germain, enfrentando o Real Madrid, enfrentando o Barcelona, e bem postado ali defensivamente. Então, o Felipe Luiz, ele conhece muito bem essa escola na qual o Flamengo vai enfrentar. E tem, sem sombra de dúvida, condições totais de fazer um grande jogo e, na minha opinião, de sair campeão. Bom, agora a gente sai do contexto internacional para falar do que está acontecendo por aqui. E a vida de repórter, ela é uma aventura diária. Só que alguns repórteres, comentaristas, apresentadores, tudo junto e misturado. É isso aí, rapaziada. É isso aí. Não tem como estar menos ansioso para esse jogo, né, mano? Amanhã, 2 horas da tarde, Flamengo e Paris Saint-Germain simplesmente parando o mundo, mano. Eu tô muito confiante. Eu quero que vocês deixem aqui nos comentários o placar desse jogo, valeu? Eu peço que você deixe o like no vídeo e se inscreva no canal. Tamo junto, nação, pra react na área.